Meus caros, o momento tem sido de uma certa angústia porque o volume de coisas acontecendo é tão grande que a gente tem dificuldade de acompanhar e produzir todo o material que gostaria de produzir para discutir com um pouco mais de profundidade. Mas, de outro lado, acho que não é ocioso a gente trazer uma aproximação inicial. Quer dizer, há menos de uma hora veiculou-se a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes veio de deferir uma medida liminar nos autos da ADI 6351. Esta era uma ação declaratória de inconstitucionalidade que versava sobre o dispositivo da medida provisória 928, que alterava dispositivos, por sua vez, da Lei de Acesso à Informação, para incluir um artigo 6º e afirmar que ficam suspensos os prazos de resposta a pedido de acesso às informações nos órgãos ou entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena. Então a situação que nós tivemos foi a seguinte, quer dizer, depois da promulgação da Lei de Acesso à Informação, que foi considerada um avanço do ponto de vista de publicidade e transparência, que tem municiado importantes denúncias, importantes notícias, né? Depois da promulgação da lei, ao argumento de que o acesso às informações está difícil também para os servidores que deveriam prestá-las, porque eles estão trabalhando em regime de teletrabalho, você suspende os prazos de resposta por medida provisória. Essa foi a situação que se pôs nos autos da tal da ADI 6351, né, que teve a liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes para suspender os efeitos. O comentário que eu queria fazer, quer dizer, não resta dúvida que a decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendendo os efeitos dessa MP é uma decisão que prestigia a ideia de transparência, publicidade, que é uma ideia de todo relevante, não preciso eu ficar aqui explicando por que isso é relevante. Mas a observação que eu queria fazer, que me parece mais importante, é a seguinte: não há dúvida que a situação é excepcional. E as situações de excepcionalidade, a gente tem dificuldade de aplicar a matriz de normalidade do direito. Eu já teci esse comentário em vídeo anterior, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, Covid-19 testando o direito. Então a gente vive um momento particularmente curioso, enfim, desafiador, vamos usar essa expressão que talvez seja melhor. Um momento particularmente desafiador, que é um momento em que a ordem jurídica da normalidade não dá exatamente resposta. Temos situações que esta ordem jurídica não é capaz de reagir, mas tampouco nós temos perfeitamente caracterizada aquelas hipóteses que a própria Constituição prevê de um direito de exceção, o estado de sítio, o estado de emergência. Então nós estamos no meio do caminho, nós estamos numa situação da qual nenhuma Constituição cogitou, que é uma situação de pandemia mundial. Então nós temos uma ordem jurídica que é excepcional, porque a situação é excepcional, ela pretende regular relações que se dão na excepcionalidade, sem que a gente tenha uma matriz constitucional claramente definida do que pode e o que não pode fazer. E eu acho que este é um momento de grande risco, porque, se me desculpem aí a expressão coloquial, eu acho que pior do que o corona é o carona. Né? A gente corre um risco sério, e para isso é importante que a comunidade jurídica esteja vigilante. A gente corre um risco sério de que, ao argumento de que a situação é excepcional e de que, portanto, medidas excepcionais precisam ser tomadas, surjam iniciativas que constringam a ordem jurídica regular para além do que é necessário. Né? É claro que a utilização dos mecanismos de teletrabalho pode estar dificultando a rapidez no acesso a determinadas informações.
Mas a resposta não foi uma resposta proporcional. Quer dizer, se você tem dificuldades específicas para o acesso a determinadas informações e por isso não pode dar a resposta que a cidadania requereu na velocidade necessária, então, primeiro, precisamos trabalhar para que o acesso se assegure. Hoje em dia, muita coisa se dá via sistemas informatizados que podem ser disponibilizados a quem esteja em regime de teletrabalho. E segundo, se a situação for um impedimento absoluto, é uma questão de ônus argumentativo e ônus probatório, né? Mas esta medida provisória, a 928, assim como a 926, que era a que estabelecia as questões das competências e estabelece preceitos relacionados às contratações, elas em muitos momentos estão indo um passo além daquilo que seria necessário para um direito que rege uma situação de exceção. E aí eu acho que esta é uma questão muito relevante que merece uma certa atenção. Neste ponto, é de se dizer que é importante a presença do Supremo Tribunal Federal, né? Para que ele não permita que, em nome de combater uma situação que efetivamente exige medidas duras, exige medidas que aprofundam o grau de intervenção que a autoridade pública desenvolve sobre a nossa esfera individual de direitos, mas, enfim, que a gente, não obstante, reconheça que isso seja necessário, também, ao mesmo tempo, tenha em conta que normalidade institucional, ordem jurídica constituída, garantia de direitos, tudo isso são conquistas históricas, cuja superação exige uma situação muitíssimo mais grave do que a situação que a gente vivencia hoje, né? Então, assim, fique com a frase, né? Pior do que o corona é o carona. É você, ao argumento de dar uma resposta rápida que a salvação das vidas exige, você está comprometendo toda uma conquista de estabilidade institucional e respeito e limitação aos poderes que a sociedade brasileira demorou tanto tempo para construir. Quis fazer essa demarcação porque eu acho importante que cada um de nós, nas respectivas áreas de conhecimento, né, o pessoal da área de direito administrativo, essa medida 926 me gera muitas perplexidades quando ela abre por demais as contratações públicas, o pessoal da área de direito de infraestrutura, é preciso que todos nós estejamos vigilantes para, eventualmente, não permitir que, sob o argumento da emergência, se retroceda, se abra precedentes normativos que não sejam desejáveis. Aproveita que você está em quarentena e exerça essa vigília cívica, que eu acho que é uma parte importante do que a gente tem para fazer. Esse vídeo depois eu vou postar no meu canal do YouTube e vou ver se coloco o link. A decisão ainda não está disponível no sítio do Supremo Tribunal Federal, porque, como eu disse, ela tem menos de 20 minutos. Mas tão logo ela esteja disponível, eu compartilho aqui com vocês. Outra situação aí que se põe aqui, eu acho que mereça essa informação rápida, eu entro no ar e compartilho. Até lá.